eu posso sempre ter dois términos interagindo trocando o bóson escalar. Isso é o resultado de Yukawa. Então, quando vamos escrever agora o chamado lagrangiano, os acoplamentos de Yukawa, e eles são fundamentais porque eles vão dar as massas, né, das partículas fermiônicas, então nós vamos introduzir agora um lagrangiano que vai acoplar o Higgs com os férmions. Férmions ou os leptons? Quanto é o lepton? O lepton não tem Quarks, né? Altera alguma coisa quando é para Quarks? Não, desse ponto de vista. E aqui, então, é o chamado lagrangiano de Yukawa. Então, o lagrangiano de Yukawa ele tem essa propriedade, ele tem que ser quadrático nos férmions e linear no bóson vectorial, no bóson escalar. Então, por que ele tem que ser assim? Oi? Por causa da renormalizabilidade. É uma verdade que impõe isso. Isso aí já é resultado conhecido. Então, eu vou colocar aqui, chamado acoplamento de Yukawa, vou chamar aqui o acoplamento de Yukawa, F. Vou colocar do lepton, o Higgs. Vou colocar os leptons. L de lepton, Higgs. Desculpa, tem que ser quadrático nos férmions e linear No bóson escalar. Então, e tem que ser simétrico, se houvesse 2 do 1. Então, nós já sabemos as cargas, já sabemos os atributos de simetria. Então, vocês poderiam pensar, eu poderia pegar algo desse tipo, lepton barrado, lepton φ. Aí é que eu estou com o problema, porque a carga 1 desse sempre vai cancelar a carga 1 desse. Mas esse cara aqui tem carga 1 mais 1. Então, do ponto de vista da simetria, o 1y, esse termo, esse cancela esse, mas esse sempre vai sobrar. Então, um termo desse tipo quebra a simetria de Gauge. Se eu pegar um termo desse tipo, L barrado, right, φ. Esse cara nós tínhamos visto, tem carga mais 1. Esse cara aqui, eu acho que tinha carga aqui, não lembro. Bom, vamos lembrar aqui, mas essas cargas se cancelam. Eu quero colocar é isso. Do ponto de vista do 1, esse cara aqui tem carga mais 1. Só a gente se lembrar aqui do right é o elétron right. Então a carga dele é menos 1. O I dele é 0. Isso aqui é. Então esse cara aqui tem carga menos 2. É isso mesmo. Esse cara tem carga menos 2. Esse cara aqui tinha carga menos 1. Mas o conjugado complexo dele, então, ele tem carga menos 1, mas aqui eu tenho um conjugado complexo, que troca o sinal da carga porque inverte a fase. Então esse cara aqui tem carga mais 1. Então, as atribuições de carga fazem com que esse acoplamento respeite a simetria o 1y. A carga total é 0. Ao mesmo tempo, isso é um dublete. Então, isso aqui é um espinor deitado. Isso aqui é um singlete. Mas isso aqui é um dublete. Então, do ponto de vista do SO2, no final do dia, isso é um escalar. Então, esse objeto é invariante de SO2 e é invariante de 1. Então, ele é tipicamente invariante sobre as simetrias. Então, o acoplamento de Yukawa é colocado dessa forma. Setor lepton barrado, setor right e o φ. Então, o que eu estou escrevendo aqui? Eu estou escrevendo aqui isso aqui. O elétron, o neutrino, lepton barrado, o elétron, bota aqui φ1, φ mais, φ0, e o elétron. Então, eu estou escrevendo dois tipos de interação. Isso com isso com isso. Então, eu estou vendo aqui ó, que o neutrino left automaticamente se acopla com o Higgs positivo e com o elétron. E aqui eu estou vendo que o elétron right, left, se acopla com o Higgs neutro e o elétron right. Então a gente já está vendo o seguinte: o Higgs neutro que a gente está buscando, ele se acopla direto com os elétrons. Então certamente eu vou ter alguma coisa. Elétron, Higgs. Um processo em que elétrons interagem trocando partículas de Higgs. E esse processo aqui é o elétron interage com o neutrino, vou botar o neutrino pontilhadinho assim, que troca o Higgs, que troca esse objeto aqui. Só que depois nós vamos ver esse cara aqui, a gente consegue eliminar essa interação aqui, vai desaparecer. Bom, então, já vou quase parando por aqui, então nós estamos só colocando esse setor aqui, e na aula que vem, assim, coisa de meia hora, a gente vai mostrar que é daqui que vai sair a massa do elétron. É esse campo aqui, ó. Esse que eu queria mostrar para vocês é isso. O papel desse escalar. Esse escalar, ele acopla as duas componentes do elétron. Então, o Higgs é que, aquela jogadinha que eu falei, o que o Higgs fez quando ele chegou aqui
ele vai desagregar esse cara, vai jogar fora o neutrino vai desaparecer, porque o neutrino vai pegar o que mais, então o duplete de Higgs, ele joga fora o neutrino das interações, e ele, justamente o Higgs neutro, ele chega e ele aglutina o elétron left com o elétron right. Então eu vou formar um acoplamento do elétron left com o elétron right e aqui o campo de Higgs. Então o papel do campo de Higgs é ele que forma para nós o verdadeiro elétron que nós vemos hoje. Segundo, né, os cânones do modelo padrão da teoria eletrofrágil. Então o Higgs chega, ele tira o neutrino da companhia do elétron left e junta o elétron left com o right, junto com o Higgs, e aí, isso aí, a gente vai ver que aqui dentro está a massa do elétron. Esse mecanismo vai não só gerar a massa do elétron, o depósito, claro, como ele também vai gerar um acoplamento elétron-Higgs. Então, os férmions também vão interagir com ele. Então, nesse momento, o Higgs começa a ter quase o mesmo estado que forma, nós vamos ver depois. Então, no processo eletrofrágil, o Higgs ele é trocado na interação, ele faz a mediação da interação fraca e o fóton faz a mediação da interação eletromagnética. Mas numa seção de choque, de espalhamento elétron-elétron, quem é que domina? É a troca fotônica ou é a troca do Higgs? Vai depender então da escala de energia. Numa escala de energia baixa, vai dominar o processo eletromagnético. Numa escala de energia altíssima, eu posso fazer com que o processo eletromagnético e o processo de Higgs comece a ficar competitivo. Então, é isso que a gente vai querer um pouco aprender a separar. Então, aqui, esse mecanismo aqui é a única, outra coisa, esse termo aqui, Saulo, você pode perguntar esses detalhes, sim? Esse termo aqui é o único que eu posso escrever que ele tenha dois férmions e um Higgs. Eu preciso pegar dois férmions e um Higgs. Essa é a receita de um cálculo. Em 4 dimensões, férmions e escalares podem interagir sempre com essa receita. Férmio, férmio, escalar. Férmio, férmio, escalar. Com as atribuições dos números quânticos de SU2 e de 1, a única maneira de eu formar um invariante de SU2, um invariante de 1, com essa receita aqui, é fazer esse acoplamento. E aí a gente vai ver que esse acoplamento de Yukawa é que vai ser o responsável pela massa. Então, a massa que nós recebemos do elétron hoje, nós vamos entender, ela vem da constante de acoplamento de Yukawa e de uma parte do campo de Higgs. Vamos deixar para a semana que vem. Bom, então essa seria, então eu só queria chamar a atenção de vocês, né, quem for repassar um pouco essas ideias, vai sempre olhando aonde até que ponto o eletromagnetismo e a interação fraca estão caminhando juntos. E aí aonde que a gente começa a separar. Vocês começaram a ver que agora eu comecei já a criar um discurso mais, assim, divisivo, né, mais excludente. Do momento que eu entendi qual é a configuração do vácuo do Higgs, aí, que o Higgs tem uma configuração de vácuo não trivial, eu aí, nesse momento, eu quebrei a simetria. Porque a simetria SO2, ela está em dizer que a componente de cima é tão boa quanto a de baixo. Eu não posso distinguir entre as duas componentes. Essa é a ideia de simetria. Os elementos de um multiplete, do ponto de vista da simetria, eles são indistinguíveis, né? Quando eu faço uma transformação de rotação, né, eu tenho isso aqui, x2 mais y2, isso aqui é invariante. Então, se o meu x é cosseno de θ x' mais seno de θ y', o meu y, menos seno de θ x' mais cosseno de θ. Então, eu estou fazendo uma transformação de SO2. Então, eu tenho que x e y estão no mesmo plano, estão tratados em pé de igualdade. Quando eu faço uma transformação, eu vou para um sistema onde o x agora passa a depender de x e y. Então, quer dizer, x, ele não tem memória só do x anterior. O x e o y se misturam numa transformação. É aí que está o conceito de simetria. E aí eu boto essa transformação aqui e mostro que x' ao quadrado, mas isso aqui é invariante. Então, esse objeto é invariante, mas a simetria mistura os dois objetos no meio do caminho. Então, esse é o conceito de simetria. Ser x ou ser y não importa nada. O que importa é que no final o resultado é o mesmo. Mas no processo intermediário, quem era x e quem era y, isso é indiferente, porque acaba que se mistura.
Então, quem é F1 e quem é F2, quem é F mais e quem é F0, esse discurso da indistinguibilidade, ele é verdadeiro até a hora de eu escolher o estado fundamental. Na hora que eu digo, existe um estado fundamental, ele é não trivial. E eu quero que o meu estado fundamental represente uma configuração de vácuo que não tem carga elétrica tem que ser zero. Então, eu digo, não, eu não posso escolher a componente de cima nunca. Tem que ser tudo feito aqui. Então, o estado fundamental, ele exclui completamente essa possibilidade, porque senão teria carga positiva eletromagnética. Então, é a interação eletromagnética que está sendo, vamos dizer, respeitada para que o Higgs se estabilize aqui só nessa componente. Eu só posso botar o ground state do Higgs no lugar. Em cima, não posso. Eu quebraria a conservação de carga elétrica. Então, então quando a gente fala, né, esquematicamente nessas flechinhas aí, que o SO2I e o 1Y eles estão se reduzindo assim, então o significado dessa flechinha é dizer isso. É dizer que nesse meio do caminho, aqui era tudo indistinguível, eu tinha Φ mais e Φ zero. Quando chegou aqui, quando eu botei isso, o que chegou para mim aqui é o resultado disso. Então, a interação eletromagnética, quer dizer, eu sei onde eu quero chegar. Eu não quero abrir mão da conservação da carga elétrica. Então, isso me obriga a colocar o ground state do Higgs aqui. Então, é nesse sentido que eu quebro a simetria. Eu não posso mais colocar em cima ou embaixo. Só pode ser embaixo. Então, o Higgs, ele escolheu um lugar certo para estabilizar. Ele só pode estabilizar nessa componente. Então, é nesse sentido que a simetria é quebrada. Você vê que todo o esforço foi construir um lagrangiano que tem a invariância. Mas o estado fundamental, ele me obriga a escolher, a quebrar a simetria SO2 e 1 e colocar o Higgs aqui. Então, ele quebrou essa indistinguibilidade. O Higgs nunca pode ficar aqui, ele exclui essa possibilidade. Tá? Então, é isso que significa a simetria ser quebrada espontaneamente. Espontaneamente no sentido de que a dinâmica escolhe a configuração de mínima energia. E ele vai estabilizar nessa configuração com os números quânticos das simetrias que eu quero que permaneçam. Então, nós vamos ver então na próxima aula que essas duas simetrias vai sair uma coisa daqui. Essa aqui é perdida, essa é perdida, mas vai haver uma combinação linear de uma parte daqui com essa parte daqui que não é perdida. Então, SO2 e o 1 são quebrados, mas existe uma combinação linear. Na verdade, eu tenho 3 cargas aqui e uma carga aqui. Eu tenho 4 cargas. Então, sobra uma, que é uma combinação linear. Então, 3 cargas são perdidas no meio do caminho. Então, quando o Higgs estabiliza aqui, ele está violando 3 cargas de SO2. Mas essa simetria a gente não está ligando. Não é a simetria que eu quero que o meu vácuo tenha. Vocês estão entendendo que é uma questão de modelagem. Eu estou colocando a minha mão aqui, o que é que eu quero? Que natureza que eu quero reproduzir? Se algum dia alguém conseguir encontrar a violação da carga elétrica, então significa que isso aqui não poderia ser feito. O Higgs poderia estar aqui. Essa aqui quebra a carga. Esse é o discurso. Essa questão que é importante. Eu acho que a quebra espontânea da simetria, ela é uma coisa simples, mas ela tem que ser entendida assim, em termos físicos. O resto é cálculo, bota chifre, minimiza, não sei o que, isso aí é conta mesmo que a gente quiser. Álgebra barata, é isso que a gente está fazendo. Isso é cálculo 1, né? Ensino médio. Ele leva polinômio, cálculo 1, aprende a derivar. Acabou. Qual é a física prática? Tem que entender que aí tem uma física de números quânticos, de atributos do que é o vácuo. O que é o vácuo de uma teoria quântica? Nós estamos discutindo esse tipo de coisa, tá certo? Então, tentem pensar um pouquinho nessa questão. O que significa, pensem em outras, posso deixar aqui um outro exemplo para vocês. Vamos só ficar com um exercício, quem quiser pensar um pouquinho. Chegar 2 dubletes de Higgs. Em vez de pegar um dublete, vamos pegar 2. Vou pegar um Higgs assim. Vamos pegar um Higgs assim. Aqui grande, igual aqui 1 e 2. Vamos construir esse potencial alfa, que dá aqui, mais beta, que dá aqui, mais gama, algo desse tipo.
ver sob que condições esse potencial aqui pode estabilizar alguma coisa e que simetria que pode ser perdida. Um exercício simples, só minimização, tal, mas aí entender aonde é que você pode colocar o mínimo, se colocar aqui o que vai acontecer, de repente, será que os dois vão poder ser monulos, ou basta um deles ser monulo? Então, será que eu posso colocar o vácuo do fio aqui, ou eu tenho que colocar aqui? Então, pense um pouquinho sobre essas coisas, certo? E aí, voltando só ao discurso da QD, então o que a gente está observando é que o acoplamento de Yukawa é que vai ser, além, a gente vai entender, além dele ser a fonte da massa das partículas fermiônicas, ele é o que gera a interação fraca dos elétrons com o setor de Higgs. Então, os férmions interagem com o setor de Higgs. Quando eu der o lagrangiano na forma final, aí nós vamos entender também como é que o Higgs pode se ligar com os átomos. Né? Mas ainda não tem massa. Ainda não. Está quase pronto. Agora a gente vai ver. Com isso aqui a gente já vai conseguir ver o que é a massa. Certo? Então, na próxima aula a gente termina isso. Semana que vem eu vou poder começar na hora certa. Eu acredito que com mais uma hora de discussão a gente consiga chegar na forma final do lagrangiano fraco mais eletromagnético. Aí a gente vai começar a separar que regiões a gente vai estudar. A gente já pode fazer uma previsão aqui das nossas aulas, que processo a senhora pega, que processo eu pego, olhando já para o lagrangiano na próxima aula, tá bom? Tá certo. Bom trabalho com vocês.